Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão contra o desembargador Magid Lawar, em Minas Gerais. 5 supostas vítimas já denunciaram o magistrado por abuso sexual e hoje o Conselho Nacional de Justiça decidiu afastá-lo do cargo enquanto investiga a decisão proferida por ele, a que trouxe toda a discussão para o público, a decisão de absolver um réu de 35 anos por estupro de vulnerável de uma criança de 12. Para o CNJ, a medida pode ser considerada teratológica, ou seja, mais que um simples erro, seria contrária à Constituição. Vamos chamar a Carla Lucena. Carla, para entender direitinho, boa tarde para você, de Brasília. O que a operação da Polícia Federal tem a ver com a discussão do CNJ? O CNJ aciona a Polícia Federal? Para mim não ficou muito claro, tenho certeza que você vai conseguir nos ajudar aqui. Vamos lá, Júlia, vou tentar aqui contigo. Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente ao vivo aqui no Mais. Júlia, você bem explicou o que acontece, e aí cabe a gente até fazer todo um histórico desse caso. Pois bem, a gente teve essa decisão, esse voto do desembargador de Minas Gerais. Isso gerou o quê? Uma abertura de um procedimento dentro do Conselho Nacional de Justiça, e o que o CNJ apurava até então era justamente esse voto, se haveria essa possibilidade de ser uma decisão ali teratológica. Como você bem disse, a gente pega, por exemplo, o que diz o direito, o que diz a Constituição, o que dizem as nossas leis, e o voto num lado e o voto desse desembargador indo do lado completamente contrário, ou seja, até trazendo ali alguns vícios. Pois bem, então, ao apurar esse voto, o que o CNJ fez? Enviou servidores até o Tribunal de Justiça de Minas Gerais para apurar essa questão. Quando esses servidores estavam lá, eles chegaram ali diante de indícios de crimes, e aí a gente viu todas essas denúncias de abuso sexual contra o desembargador. Então, quando sai dessa esfera da área administrativa e vai para uma área com indício de crime, ou seja, por uma parte mais criminal, o que a gente tem ali? A gente tem as atribuições do Corregedor Nacional de Justiça, que hoje quem é o corregedor é o ministro Mauro Campbell, dentro das atribuições, até com previsão ali dentro do regimento interno do CNJ, ele pode acionar ali a correição e adotar as medidas que achar ali necessárias, né, as medidas necessárias para poder apurar esse caso aí de forma criminal. Por isso, ele conta ali com o apoio da Polícia Federal. Esse é um caso que acontece geralmente quando há essa questão de urgência, principalmente ali em apurar um fato, mesmo ele sendo na via ali administrativa, mas que há esse indício de crime. Então, o corregedor ele pode sim pedir esse apoio da Polícia Federal para poder ali fazer essa busca. E é importante a gente destacar, estamos falando de busca e apreensão no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ou seja, ali onde ele trabalha. O que vai ser apreendido ali são documentos, o que de fato foi apreendido foram documentos e computadores do desembargador, computadores inclusive que são do TJ. Então, por isso a possibilidade dessa busca e apreensão dentro ali do TJ, onde o desembargador trabalha. E como você bem disse, hoje o CNJ, além de querer aprofundar ainda mais essa investigação a respeito do voto e agora dessas denúncias de abuso sexual, também decidiu pelo afastamento dele do cargo, até que tudo isso seja apurado dentro do âmbito do Conselho. O CNJ divulgou uma nota para falar um pouco desse afastamento. A gente vai colocar trechos dessa nota na tela agora para vocês acompanharem comigo, porque o CNJ está destacando o seguinte, que a partir da investigação preliminar conduzida pelo órgão para apurar indícios de teratologia em decisão proferida pelo requerido, que gerou forte consternação e indignação popular, foram identificados desdobramentos que apontaram para a prática de delitos contra a dignidade sexual por parte do magistrado durante o período em que este atuou como juiz de direito nas comarcas de Ouro Preto e também de Betim, ou seja, municípios ali de Minas Gerais. Na sequência, o CNJ avança até para contar um pouco para a gente do que já foi até apurado em relação a essas denúncias, e por isso eu vou chamar mais uma parte, um trecho da nota, porque o Conselho está dizendo o seguinte, que até o momento, por determinação do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Mauro Campbell, foram ouvidas ao menos 5 vítimas, dentre elas uma residente no exterior. Muito embora parte dos eventos narrados, em razão do longo lapso temporal, já tenha sido alcançada pela prescrição da pretensão persecutória em âmbito criminal, também foram identificados fatos mais recentes, ainda não abarcados pela prescrição, a determinar o prosseguimento
das apurações. Então é isso, ele encontrou ali diante dessa apuração que foi feita para primeiro olhar outro caso, uma outra linha ali que necessitava dessa apuração urgente e por isso a necessidade de, havendo, né, esses casos que ainda estão abarcados, ou seja, não estão ali prescritos, porque alguns sim o CNJ já entende que há prescrição e não tem como punir o desembargador, em outros pontos, assim ali o indício de que tem que se avançar para apurar esses que ainda estão dentro da possibilidade de punição. Então é isso, Júlia, a gente teve essa busca e apreensão dentro das atribuições ali do que já consta do corregedor. Volto contigo. Como sempre, Carla, você explica tudo, tira todas as nossas dúvidas. Muito obrigada pelas informações. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que o desembargador Magid Lawar não vai se manifestar. Vamos conversar com o Otávio e com o Joel sobre esse assunto? Vamos lá, Joel. Pois é, vamos notar uma coisa, quem foi quem foi o agente central dessa história toda, desse desenrolar todo que a gente está vendo aqui? Começa com o desembargador dando uma decisão absurda, monstruosa, todo mundo comentou indignado no dia. Isso levanta a atenção da opinião pública e a opinião pública não larga mais desse tema. Como é que é possível que ele isentou de crime um abusador, um estuprador de uma maneira tão flagrante? A opinião pública fica em cima, descobre-se até coisas pequenas, como frase de IA dentro da decisão, né? Mas descobre-se coisa mais grave. Acusação, relato de abuso sexual por parte do desembargador. E isso vem à tona. E nesse meio tempo, o próprio desembargador tenta mudar a sua decisão, né? Para ver se, quem sabe, para de ser o foco das atenções. Tanca. Mas a essa altura já era incontrolável. Já está se descobrindo muita coisa, já tem investigação acontecendo. E agora ele se prepara, portanto, para ser devidamente investigado. Não vamos condenar ninguém antes da hora, mas os indícios vão aparecendo, vai ser devidamente investigado e esperamos nós, neste caso ao menos, não vai ter contato, não vai ter proximidade com a autoridade que dê blindagem nenhuma e que a justiça acabe sendo feita. Mas tudo isso para dizer o quê? Vejam como hoje em dia, pelo menos em alguns casos, às vezes de maneira seletiva, é verdade, mas como a opinião pública e as redes sociais indignadas acabam tendo efeitos que, nesse caso, pelo menos, nos aproximam da justiça. Até o sobrinho dele, né, Otávio, veio a público via redes sociais, primeiro sem citá-lo, depois citando. E sem dúvida nenhuma, isso só se conseguiu aprofundar nessa lama, né, que tem por aí, de acordo com as informações que chegaram no CNJ, o próprio CNJ diz que tem que ter investigação, etc., tirar a lama para ver o que tem. Mas o CNJ diz que tem algo grave que merece ser investigado. Mas isso só foi possível por causa da decisão dele, nefasta, bizarra. O Otávio deu, no dia, trechos da decisão na contramão da súmula do STJ, falando sobre que já tinha tido experiência sexual anterior, o que a súmula proíbe, enfim. Agora, um ponto que eu gosto muito de bater com o Otávio nesse caso é que essa decisão ela não é isolada. Não é o Tribunal de Minas que resolveu que não vai condenar homem de 35 anos, 25, 45. Foi o STJ. Foi o STJ que lá atrás começou, com base naquela técnica que a gente já falou, mas começou a ampliar. A técnica era para 18 a 14 anos, o STJ começou, não, 35 também pode, 27 também pode. E aí o efeito é nefasto, em cascata pelo judiciário brasileiro como um todo. Então vamos lá. Já que esse programa está temático sobre blindagem, a minha pergunta é, por que precisou o Corregedor Nacional, Mauro Campbell, agir? O Tribunal de Justiça de Minas tem corregedoria. Então, uma pergunta que é legítima que se faça é, por que a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não agiu? Mas chegou denúncia lá para eles? Isso eu não sei também. Né? Olha, a denúncia foi pública, né? Verdade. A denúncia estava pública. A gente está falando, o sobrinho está falando de abuso há 3 dias. E, além disso, surgiram novas denúncias, 5 novas. São 5 denúncias.
A Corregedoria de Minas não tinha ciência, também é outra pergunta a se fazer. É importante ressaltar que nem a Corregedoria, nem o Conselho Nacional de Justiça podem interferir, julgar sentença de magistrado, de uma maneira geral. Por exemplo, um juiz absolve um criminoso. Ele não pode ser punido por isso, desde que a decisão dele seja fundamentada e dentro da legalidade. Isso chama-se hermenêutica, que é a livre interpretação da lei, né, não a criativa interpretação, mas a interpretação do direito pelo juiz. E aí a minha dúvida era o seguinte: por que o CNJ afastou esse juiz por uma decisão? Porque isso, se a gente pensar, é perigoso. Porque imagina, se o CNJ não gosta que um juiz solte alguém, ele pode ser afastado? Não. Então aí vem a explicação. Neste caso, é uma decisão tão absurda, que o CNJ entende que fere a imagem do judiciário. Aí ele pode agir. O CNJ colocou a Polícia Federal não para apurar criminalmente as denúncias de abuso, mas para apurar administrativamente. E aí o que o CNJ faz? Compartilha essas provas do seu processo disciplinar administrativo com o Ministério Público Federal, que é quem cabe avaliar a denúncia ou não contra o desembargador. Entendi. Porque o processo do CNJ é bem colocado, Otávio. Ele é administrativo. Administrativo, né? O CNJ disciplinar. não é justiça. É um órgão que faz a supervisão do judiciário, né? Então, para depois, se for o caso, envia tudo para o Ministério Público, que faz aí sim uma denúncia se tiver alguma coisa criminal envolvida. Aliás, faz os PADs, né, que são os processos administrativos disciplinares. Os PADs são no judiciário mesmo, desculpe. Aí tem o processo aberto no CNJ, que eu não sei se chama PAD também. Mas tem o caso do ministro do STJ, que também foi acusado, que está passando pelo CNJ, acusado de abuso sexual, né? É considerado um dos piores cargos da Justiça, corregedor do CNJ. Eu vou até aqui pegar uns números, por isso que é importante que as corregedorias também funcionem, porque este cargo não isenta o trabalho das corregedorias. O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ele tem mais de 100 tribunais e quase 18 mil juízes. Então, é muita gente para um corregedor trabalhar. Mas o Mauro Campbell, vou fazer um parêntese aqui, tem sido muito atuante. O antecessor dele, Luiz Felipe Salomão, também foi atuante lá na corregedoria. Mas eu destaco também a hipocrisia, né? Porque essa decisão é absurda, mas estão rolando várias pelo Brasil afora, inclusive no tribunal, do qual o ministro, que é o corregedor nacional, faz parte, que é o STJ. A gente trouxe trechos daquele embate entre a discussão jurídica, né? Entre o ministro Rogério Schietti e o ministro Saldanha, com visões absolutamente distintas sobre esse tema de deixar homens mais velhos, absolver homens mais velhos de ter cometido estupro de criança lá atrás, dizendo que formou núcleo familiar, que tem relação amorosa. Então, quer dizer, a decisão é absurda nos detalhes também, no total, né, Otávio, e nos detalhes como você trouxe, mas ela ocorre em outros lugares. Então, eu vejo aí, quero até ouvir vocês, Joel, por exemplo, uma certa hipocrisia, assim, como se fosse tudo lá com o desembargador de Minas. E as outras? O próprio STJ? A variável que mudou agora foi essa atenção popular que o caso recebeu. E, dado isso, ficou inescapável, ficou incontornável fazer alguma coisa com essa decisão. O que a gente espera? O passado não vai mudar, mas que daqui para frente, já que, inclusive, surgiu a questão do próprio STJ, que haja aí sim uma mudança de entendimento que valha para o Brasil inteiro e que a gente nunca mais veja uma decisão assim. O STJ, só para explicar, a lei era fria, objetiva. Relação com menor de 14 anos é estupro. Então,
qualquer um vai para a cadeia como estuprador. Houve um dos casos, um rapaz de 16 anos com uma menor de 13 anos, os dois namoraram, segundo a sentença, descobriram o sexo juntos. A partir daí, continuou o namoro, eles se casaram, tiveram 2 filhos, eu acho. E, nesse caso, o STJ falou, olha, não faz sentido, seria muito mais gravoso mandar esse homem, que na época tinha 16 anos, para a cadeia, porque formou uma família. É mais gravoso mandar para uma cadeia, pegar 9 anos de cadeia, do que não condená-lo, e não condenaram. Então, essa tática, esse distinguishing, que chama distinção, né, para dar equidade aos casos, levava em consideração 2 parâmetros. Olha, se houver proximidade de idade e se eles formaram um núcleo familiar, aí não é estupro. O juiz precisa avaliar, mas em casos raríssimos, exceção da exceção, e que cumpra esses 2 objetivos. Então, esse juiz deu a decisão dele baseado em vozes da cabeça dele. Não foi não nem só esse juiz. Oi? Porque você explica muito bem o distinguishing e a idade curta. Curta. E eles começaram a dar, os juízes pelo Brasil, incluindo o próprio STJ, que foi super ponderado no primeiro caso que serve de baliza do distinguishing, se eu não me engano é um caso do Piauí, se eu não me engano, eles começaram a flexibilizar, inclusive Sim. os ministros. O que era 13, 16 anos virou 10 e 25. Pô, nesse virou caso 12 e 27 pelo próprio STJ. Alegando que já tinha um núcleo familiar. Isso. É como se assim, bom, o estupro está continuado, então não tem o que fazer. O núcleo familiar sozinho não pode... É um absurdo ser a base de justificação, né? Porque você está dizendo aí, tá, então o abusador de 30 anos... Desde que ele continue com a sua vítima... Foi o que o Sketch falou. Ele tá legalizado. Isso é um absurdo. Se você ouve o julgamento como um todo, o Sketch fala exatamente isso, porque vem um caso depois que a maioria absolve e que o abusador não era mais, não estava mais com a criança vítima. E aí o Sketch fala assim, o ministro, né? Mas então eu não estou entendendo. Quer dizer que se continua junto, o crime não existe? E se separa, o crime existe? Você só sabe se é crime depois também, né? Tem essa questão. Assim, nada apaga o fato de que aquela criança era uma criança e aquela pessoa tinha uma diferença de idade grande, né, Otávio? Pois e assim, como é que a justiça vai saber o que é amor e o que é síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo é quando você desenvolve, isso não é da minha cabeça, isso existe, é quando quem sofreu o abuso nutre uma simpatia ou até mesmo amor por quem abusou. Né? Isso surgiu, o nome é Estocolmo porque houve um sequestro. Isso. E aí um dos sequestradores começou a falar muito bem, a se apaixonar praticamente pelo sequestrador, a vítima do sequestro. Por isso ganhou esse nome. Então, quem garante também que a continuidade de um relacionamento com grande diferença de idade, né, 12 para 36 anos, se aquilo não é a síndrome de Estocolmo ou se é amor. Né? Tá mais para a síndrome de Estocolmo, nesse sentido. Porque menina de 12 anos, o papel dela não é esposa, disse uma promotora aqui que nós entrevistamos, eu gostei muito dessa frase. Se puderem me lembrar o nome dela, ela foi entrevistada ontem ou anteontem. Ela da Graciele, ela era coordenadora da promotoria em Minas para a infância e juventude. Então é isso, por isso que existe a súmula 593 do STJ que fala exatamente isso. A súmula já vem para tirar essa dúvida. Criança, mesmo com consentimento da criança, não importa. Não importa. A súmula fala isso, porque é criança. Porque tinha 10 anos quando começou a ser abusada e não tinha ninguém para proteger. Não tinha uma mãe que estava com problema com drogas, não tinha um pai que fugiu, largou a mãe. Estava sozinha e não tinha ninguém para proteger ela e foi protegida em troca de sexo. Essa criança, é claro que ela vai desenvolver isso que o Otávio diz, a síndrome de Estocolmo com seu abusador. É evidente. E aí o abusador continua estuprando a menina de 10, 11, 12, 13 e aí forma um núcleo familiar.
Se não tem, a súmula proíbe isso, fala, não importa se teve sexo anterior, se era virgem ou se não era, se consentiu, não importa, não pode. A lei diz que não pode. Se eles não começarem a aplicar a lei, tirando esses casos que o Otávio fala, que é 14 e 18 anos... Essa proximidade de idade entre dois menores de idade, aí sim é compreensível. Não, mesmo, faz sentido. Mesmo de 14 com 18, no limite. Faz sentido. Limite, né? Por isso que eu digo... Fala, Otávio. Não, vai que eu estou falando muito hoje. Não, só ia concluir que se você não aplica... claro que um dos ministros fala, se a gente não olhar o caso, vai aplicar que nem inteligência artificial. Não, tem que olhar cada caso, tem que ser sensato e tem que entender a responsabilidade para mudar, inclusive, a cultura de estupro dessas crianças que são vulneráveis e que estão aí à mercê desses adultos que as exploram sexualmente em troca de cesta básica. É isso. Então, o juiz, a caneta do judiciário tem que vir forte e tem que aplicar a lei para mudar a cultura e não o contrário, para dizer, no Brasil... Teve ministro que fala isso, não, mas isso é uma realidade do Brasil. E mandar a mãe para a cadeia também, porque o cenário é de miséria, mas a miséria não justifica isso. Você trocar sua filha por uma cesta básica. Porque eu fiz uma reportagem com uma mãe que vivia na miséria, a casa dela era de, sabe, telha? Telha de amianto. A casa dela era um corredor construído com tela de amianto, de um telhado de uma casa que jogaram fora o telhado, trocaram o telhado, ela fez. Ela catava lixo. Só que ela começou a separar os livros do lixo e levar para casa para que alguém que soubesse ler ensinasse a filha. E essa filha estudou, teve ajuda e passou no vestibular. Então, foi um caso muito tocante, essa história para mim. Então, miséria não é um agravante, é horrível. Agora, não faz a pessoa trocar cesta básica pela filha. Porque eu vejo situações, morador de rua, que é um absurdo. Eu vejo mães dormindo agarradas, protegendo. Eu vejo ali, cara, eu fico com o coração arrasado. Quem tem filho assim da mesma idade e passa e vê a criança da idade do seu filho, não sei se vocês passam por isso, corta o coração, entendeu? Corta o coração. Todo dia. Teu filho lá, tua filha lá, toda quentinha, toda bonitinha, não sei o quê, põe a criança da mesma idade na rua. Mas você vê que ali tem um instinto de proteção da mãe. Está na rua, está na miséria, está na desgraça, mas está ali agarrada, dando calor para a filha e também para evitar o abuso de alguém que passe, alguém que leve. Então, nesse caso, não se frisa muito o papel da mãe, mas essa mãe é criminosa. Aí é a minha concepção, é criminosa. E miséria não serve de atenuante para isso, apesar de eu reconhecer que a miséria é um horror. A sua visão foi a visão da Justiça em primeira instância, que mandou ela ser presa, e do Ministério Público também, justamente por esses pontos que você coloca. Gente, daria para continuar muito mais nesse assunto, mas tem outros temas importantes para a gente tratar. Senão eu perco o meu réu primário, que dá raiva, essas coisas dão raiva, mas vamos lá. E o melhor dessa história foi o que você leu no final da nota, dizendo que o desembargador não ia se manifestar, porque toda vez que ele se manifesta é um desastre. Aliás, o pai e a mãe estão presos ilegalmente, porque esse desembargador revogou a própria decisão monocraticamente e não podia. Tinha que ser feito na turma. E está todo mundo fazendo cegueira deliberada porque a prisão deles sossega a opinião pública. Mas a lei, mais uma vez, não está sendo cumprida. Esse caso deve chegar no STJ e o relator do STJ vai declarar a ilegalidade da prisão, mas, ao mesmo tempo, vai julgar o mérito. E aí diz, olha, o mérito está errado, ele continua preso. Mas a gente também não pode admitir que eles estejam presos ilegalmente, que é outro absurdo. Um absurdo não conserta o outro. Por mais que o anterior seja o absurdo dos absurdos, concordo com você. Você não vai cometendo um absurdo menor não se justifica porque corrige um absurdo maior. A justiça tem que logo resolver isso. Claro. Acabar com a ilegalidade da prisão e tornar legal. Não é nem soltar, não. Estou dizendo para soltar um absurdo, mas ele tem que tornar legal a prisão.
É o chavão dos fins não justificam os meios, né? É isso. Otávio Joel, já volto aqui.